Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Padyantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos cantar o verso 1 e o verso 2. Então vou repetir, vocês podem repetir junto comigo, quem souber, quem estiver treinando. Tapo yajna dana dibhishuddha buddhi virakto nripadev pade tuccha buddhyam parityajya sarvam yadapnoti tattvam param brahma nityam tadevahamasmi dayalum gurum brahmanishtham prashantam samaradhya bhaktya vicharya swarupam yadapnoti tattvam nididhyasya vidwan param brahma nityam tadevahamasmi. Então, como a gente viu nesse primeiro verso do Swarupa Anusandhana Ashtakam, o primeiro verso fala sobre a aquisição do preparo da mente e o segundo verso fala sobre a aquisição do conhecimento. Então, a gente está aproveitando para ver, de certa maneira, em detalhes, um pouco mais sobre isso. Se a gente quiser uma palavra para esse tópico que a gente está vendo aqui, a palavra é... Qual é? Pensem aí. Sadhana. Sadhana. Sadhana, a gente poderia traduzir como o meio, o instrumento, aquilo através do qual alguma coisa é realizada é chamado sadhana. Sadhyate anena iti sadhana. Sadhanam, uma palavra neutra. Às vezes aparece como feminino, sadhana. Mas geralmente é neutra, palavra neutra. Então, você pode falar o sadhana ou a sadhana, não tem certo nem errado, porque é uma palavra do gênero neutro. Em português a gente não tem palavra no gênero neutro. Então, geralmente a gente fala, talvez a sadhana, coloca o artigo a quando é necessário, né? Mas tanto faz, de qualquer maneira está certo. O que importa é a gente entender o significado da palavra, porque essa palavra em si é muito mal entendida. Sadhana, a pessoa diz, prática espiritual, qual é o seu sadhana? E aí, na maioria das vezes, vai ficar de fora o que? O Shravanam, Mananam, Nididhyasanam, que é o principal sadhana. Lá no ashram acontecia, as pessoas de fora, né, indianos ou ocidentais, enfim, iam lá no ashram, viam a gente fazendo o curso, e eles ficavam muito intrigados, assim, de que, nossa, um ashram aqui super, né, intenso, e as pessoas estão aqui dedicando a vida a elas, e não tem prática de asana, pranayama, só estudo. Aí eles perguntavam, qual que é o seu sadhana? Não tem sadhana? Aí tinha que explicar para a pessoa, não, esse é o sadhana, mukhya sadhana, esse é o principal sadhana, Shravanam, que é o estudo sistemático consistente das escrituras. Mas por quê? Isso é uma das coisas que causa esse problema, é não entender que a palavra sadhana não quer dizer prática. Sadhana quer dizer
como eu te expliquei, sadhyate anena iti sadhana, aquilo através do qual você realiza alguma coisa. Então essa palavra pode ser usada em geral no sânscrito. Por exemplo, se você vai até a sua casa de carro, você está em determinado local, você quer chegar em casa. A sua casa é o sadhya, que é chamado. Sadhya é o objetivo. Aquilo a ser realizado por você. E aí, como que você realiza? O carro. O carro foi o instrumento ali através do qual você chegou no sadhya, no objetivo. Então, esse instrumento através do qual você chega no objetivo é chamado sadhanam. Então, nesse caso do exemplo aqui, qual que é o sadhanam? É o carro. Vahanam, esse instrumento, esse veículo, vahanam. Seja um carro, seja uma bicicleta, é o sadhanam. Ou vamos supor que você foi a pé para casa. Você pode dizer que seus pés são sadhana. Então é uma palavra muito ampla, né? Pode ser usada em qualquer sentido. Então sadhana pode ser, dependendo do contexto, pode ser várias coisas. E no contexto que a gente está falando aqui, quando a gente usa a palavra sadhana, a gente está se referindo ao quê? Qual que é o sadhya? Qual que é o objetivo? Moksha. Então sempre que a gente fala de sadhana, obviamente, moksha sadhana. E aí quais são os meios, ou o meio para moksha? E aí uma maneira de colocar é a seguinte: sadhana para moksha, para liberdade, que é o objetivo último da vida a ser alcançado, falado pelos Vedas, como Parama Purushartha, o objetivo último. Qual que é o meio para alcançar isso? Alcançar, entre aspas. O meio é conhecimento. O conhecimento de que Aham Brahma. Aham Brahma Jnanam. Esse conhecimento, Aham Brahma iti Jnanam. Esse conhecimento, eu sou Brahma. Mas e para alcançar esse conhecimento, qual que é o sadhana? Qual que é o meio? Aí a gente tem escutar, refletir, contemplar. Especialmente esse Shravanam é o principal, auxiliado pelo Mananam e o Nididhyasana, que é o refletir e o contemplar. Esse conhecimento é alcançado. Mas para que esse escutar, refletir e contemplar realmente funcione e produza esse conhecimento, a mente da pessoa precisa ser preparada. E aí, portanto, essa mente preparada também é chamada sadhana. Sadhana chatushtaya sampanna. Essas virtudes que existem na mente da pessoa, como viveka, vairagya, chamada shatika sampada, mumukshutvam, por isso eles são chamados sadhana. Sadhana chatushtaya. A gente traduz. É o grupo de 4 qualificações. Mas essa não é a tradução literal de sadhana chatushtaya, não é qualificação, é sadhana. Sadhana chatushtaya, o grupo de 4 sadhanas. Por que são chamados sadhanas? Como eu expliquei, né? A palavra sadhana é muito ampla. Então, até mesmo o seu desapego, o seu desejo por moksha, são considerados sadhanas. Por quê? Porque eles são, sem isso você não alcança o objetivo. Então, eles, em certo sentido, eles são sadhana. Porque sem eles o escutar, refletir, contemplar não funciona. Sem viveka, discriminação, vairagya, desapego. Então eles são chamados sadhana. Sadhana chatushtaya. E para alcançar essa mente que possui essas virtudes todas, como é que eu faço? Qual é o instrumento? Qual que é o sadhana? E de novo, a sadhana vai ser para alcançar essa mente madura, essa mente que possui esse yogyata, essa qualificação. Qual que é o meio? Qual que é o sadhanam? Aí é o que a gente viu na aula passada. Uma vida de karma yoga, quer dizer, na aula retrasada. Uma vida de karma yoga, que aqui foi descrita como uma vida de disciplina, de oração e de dhanam, contribuição. Tapo, yagna, dana, adibihi, e etc. Pode ser o estudo sistemático dos Vedas,
no sentido do canto dos Vedas, prática de asana, pranayama, tudo isso está dentro desse grande pacote que é chamado Karma Yoga. Então é muito importante a gente ter esse entendimento sistemático de sadhana, porque na maioria das vezes esse é o grande problema. A gente não tem clareza sobre isso. E aí, por isso eu dei o exemplo das pessoas que vão lá no ashram e, mas qual que é o sadhana? Não tem essa noção, né, cada coisa tem o seu lugar, né? E uma coisa não substitui a outra. Você não pode, eu gosto muito de asana, pranayama e eu não gosto de estudar Vedanta. Então, eu não vou estudar Vedanta e só vou... Afinal, eu posso escolher, né? São vários caminhos, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Não é bem assim. Essa teoria, essa ideia de vários caminhos para moksha, Swami Dayananda, ele enfaticamente refutava essa ideia. Por quê? Porque o que o Shastra apresenta não é isso. O que o Shastra apresenta é, para preparar a mente, você tem vários caminhos. Você não é obrigado a fazer asana, pranayama, você não é obrigado a fazer puja. Tem várias coisas que você pode optar ali. Às vezes uma pessoa tem a oportunidade de fazer guru seva, a outra não tem. Mas não importa, a pessoa, de alguma maneira, ela compensa fazendo outra coisa. Então, para preparar a mente, tem vários sadhanas, tem vários caminhos, vários meios. Mas para adquirir o conhecimento, não tem opção. O Shravanam é a única forma. O Shravanam é essa exposição ao Pramana. Então, é muito comum ouvir essa ideia de que tem vários caminhos para moksha. E aí, Jnana Yoga, que seria esse escutar, refletir, contemplar, é um dos caminhos para os intelectuais. Os intelectuais, se você é uma pessoa intelectual, assim é dito, né? E o Swami Dayananda brincava com isso. Se você é uma pessoa intelectual, aí você vai para Jnana Yoga. Se você é uma pessoa devocional, qualquer coisa você chora, você vê um filme, qualquer coisa você chora. Aí você é uma pessoa emocional. Nossa, isso já é um problema, né? Esse rótulo, né? Eu sou uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa... Já é um problema. Mas tudo bem. Aí de brincadeira o Swami falava isso. Então, se você é uma pessoa emocional, Bhakti Yoga. Que é só... Não tem estudo, não tem nada. Só cantar os nomes Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí você fica cantando bhajans, etc. E aí se você é uma pessoa muito agitada, não consegue ficar quieto, qual que é o caminho? Karma Yoga, que é entendido de forma muito simplória como serviço desinteressado. Você fazer serviço voluntário em alguma coisa. Então, se você não consegue ficar parado, o seu caminho é qual? Karma Yoga, o caminho da ação. E aí, se você é uma pessoa muito mística, que tem experiências transcendentais e tudo, aí você vai para Raja Yoga, vai para Patanjali e tudo mais, né? Meditação e tudo. E aí, se você não se encaixa em nenhum desses caminhos, você vai para Hatha Yoga, vai para a prática de asana, pranayama. É assim que o Swami brincava. Mas ele falava isso para chamar a atenção dessa falácia, que é essa ideia de que tem vários caminhos. Aí fica essa ideia mesmo de que você pode escolher. Então, quando a gente não tem clareza sobre esse ponto, o que acontece? O estudo de Vedanta fica em segundo plano, fica como uma opção. Né? Eu posso ser fazer devoção, eu posso meditar. Aí, se você quiser também, você estuda, é legal. Então, isso é um sinal de que não tem a clareza da tradição. E essa clareza a gente ganha muito quando a gente estuda o Shankara Bhashyam e as Upanishads e os textos. Isso vai martelando, isso vai ficando muito claro. A lógica, a gente precisa entender a lógica, né? Que faz sentido isso, né? Você prepara a mente, aí você tem vários caminhos. É importante preparar a mente porque para receber esse conhecimento, como qualquer outro conhecimento, também você tem que ter um preparo, especialmente esse, que é um conhecimento muito diferente, muito especial.
E para adquirir o conhecimento você precisa de um Pramana. E o único Pramana é os Vedas. E a exposição a esse Vedanta, parte final dos Vedas, é através desse Shravanam, que é o estudo sistemático. Então tem uma lógica, né? Mas mais do que uma lógica, o que determina qual que é o sadhana para moksha é o Veda. Não é a opinião, eu, Henrique, eu acho que o melhor caminho é esse. Não. Ou o mestre tal falou que... Não importa a opinião pessoal. Ou a lógica que vem na minha cabeça. Eu acho que o caminho da pessoa tem que ser assim. O que vai determinar isso é o próprio Veda, as próprias Upanishads. Eles vão revelar isso também, qual que é o caminho, qual que é o sadhana. E então, nesse estudo mais profundo, essa ideia fica bem clara, né? Que tem essa progressão. E a gente pode, de maneira mais simples, né, resumir tudo que foi dito na aula passada com esse entendimento de sadhana dividido em 2 grupos. Um é chamado Avantara Sadhana, que é o sadhana secundário, ou secundário, né, a gente pode chamar, e o sadhana principal, que é escutar, refletir, contemplar. Mukhya sadhana. Então tem o sadhana secundário e o sadhana principal. Aí não fica essa confusão, né? Com relação aqui, a gente está falando, né, a aquisição do conhecimento. Com relação à aquisição do conhecimento, o principal é esse escutar, refletir, contemplar, que em sânscrito é Shravana, Manana, Nididhyasana, que em uma palavra é chamado Jnana Yoga, na Bhagavad Gita. Krishna diz lá na Bhagavad Gita, no verso 3.3, Lokesmin dvividha nishtha pura prokta maya naga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Lá fica bem clara essa ideia. Só existe 2 sadhanas, 2 estilos de vida. Um é Karma Yoga, outro é Jnana Yoga. Aí todos os outros yogas vão estar incluídos ali no Karma Yoga. Ou no Jnana Yoga também, Bhakti vai estar ali. Então, enfim. Mas a essência é essa divisão. E a gente pode dizer que Karma Yoga, esse Avantara, inclui todo esse Avantara, que é para preparar a mente, o secundário. Como a gente viu aqui, uma vida de oração, de contribuição, de disciplina. E uma vez com a mente preparada, é claro, a pessoa continua cultivando esse preparo da mente, mas o foco da pessoa vai ser mais o próprio conhecimento. Então essa divisão é importante de saber, né? Avantara Sadhana, Karma Yoga, e Mukhya Sadhana, Jnana Yoga, escutar, refletir, contemplar. E aí, então, no primeiro verso ele fala sobre esse Avantara, o secundário, tudo sadhana no sentido dessa vida de Karma Yoga, que é Tapas Yajna Dhanam, tudo isso que vai preparar a mente. E no segundo verso ele menciona, não diretamente, ele não menciona a palavra escutar, refletir, só o contemplar que ele fala ali, mas esse vicharya ali que ele fala, como a gente viu, que é o questionamento, inclui o Shravanam e o Mananam. Então a ideia está aqui, né? Esse escutar, refletir, contemplar. Na aula passada, não sei se eu mencionei também, da onde que vem essas palavras, né? Escutar, refletir, contemplar. Vem do próprio Upanishad. Como eu falei, né? O que vai dizer isso não é alguém que inventou Shravanam, Mananam, Nididhyasana. Quem inventou que é isso? Ninguém inventou. É lá na Brihadaranyaka que o Upanishad aparece essas palavras. Tem um diálogo entre um rishi e a esposa dele, que ele ensina, que é a discípula, né, naquele momento. E aí ele tendo ensinado sobre o Atma, como Ananda Swarupa, tendo explicado tudo, ele termina dizendo Atma Vare Drashtavyaha Shrotavyaha Mantavyaha Nididhyasitavyaha. Quer dizer, esse Atma deve ser Shrotavyaha, tem que ser ouvido. Mantavyaha quer dizer, tem que ser refletido, Mananam,
tem que ser feito mananam sobre ele e nididhyasita vyaha. Ele deve ser contemplado. Então essas palavras aparecem lá. E a tradição dá um cuidado muito específico de explicar o que cada uma delas em detalhes significa. Então eu queria aproveitar essa aula hoje para a gente ver isso em detalhes, que eu acho que é um tema muito interessante, que é importante ter clareza sobre isso. O que é o escutar, refletir e o contemplar, que a gente toda hora fala. Então tem bastante detalhes sobre isso, né? Não é uma coisa que, ouvindo a palavra, escutar, refletir, contemplar, a gente entende, né? Como se fosse assim, não, o Mukhya Sadhana, o meio principal é o escutar, refletir, contemplar. Ah, entendi. Vai entender o quê? O que é isso? Escutar, refletir, contemplar quer dizer o quê? Ah, entendi. Primeiro eu escuto. Estou escutando. Depois, quando eu estou indo para casa, eu vou pensando no que foi dito na aula. E depois amanhã de manhã eu vou meditar. Não é tão simples assim, não é assim tão raso assim, né? Então, o que é esse... E tem de certa maneira, apesar da gente sempre falar que os três fazem parte de uma coisa só, tanto é que é chamado Jnana Yoga, mas eles podem ser vistos também como estágios, no sentido de que sempre vai ter a predominância de um ou outro. Primeiro Shravanam, depois Shravanam tendo concluído Mananam, Mananam tendo sido concluído Nididhyasana. Porque um depende do outro. Nididhyasana, especialmente, realmente Nididhyasana não tem como acontecer plenamente se o Shravanam não tiver sido concluído. E o Mananam também. Como é que você vai refletir sobre uma coisa que ainda não está nem clara o que a escritura diz? Então tem uma sequência, né? E dentre eles o principal é o primeiro, que é o Shravanam. Lembrando que a gente está falando aqui sobre o quê? A gente está falando sobre Jnana Sadhana, o meio para esse conhecimento. Então a gente está falando sobre algo que vai produzir esse conhecimento de que eu sou o Brahman. E o que a gente já viu o que produz o conhecimento é sempre um Pramana, um meio de conhecimento. E o meio de conhecimento é Vedanta. A Vedanta são as frases dos Vedas, que estão aqui num papel ou estão no espaço, na forma de som. Como é que esse Pramanam chega em mim, né? Como é que eu sou exposto a esse Pramanam, que é o meio... Pramana quer dizer aquilo que gera um Prama, um conhecimento. No caso aqui, o Shabda Pramana, são os Vedas, Vedanta especialmente. Então tudo bem, Vedanta é o Pramana, mas vamos supor, eu compro um livro com todas as Upanishads e levo para casa. Não, agora o Pramana está comigo, vou ganhar o conhecimento. Não. Tem que ter alguma entrada daquele Pramana em você. Essa entrada é o quê? É o Shravanam, através do escutar. E aí esse escutar, já que a gente está vendo em mais detalhes, a gente pode dividir em dois tipos também o escutar. Certos textos falam sobre isso. Tem um Shravanam primário e um Shravanam secundário, em termos de ordem, né? Shravanam primário seria como a gente entende de forma mais simples, é escutar. Shravanam, literalmente em sânscrito, quer dizer isso, ouvir. Ou seja, aquele Mahavakyam ali vem na forma de som e você escuta aquilo. Você escuta essa ideia, essa mensagem, essa ideia de que você é Brahman. Você não é o complexo corpo-mente. Você é Paramartha Tattvam, essa realidade absoluta. Então isso chega através do ouvido, nessa mensagem. E de fato, eu lembro de que uma vez a Glória Dias explicou isso. A princípio eu achei estranho, não consegui entender, não concordei a princípio, parecia não estar certo, mas depois eu concordei, entendi. Estudando essa questão no Vichara Sagra, que faz essa diferença dos dois tipos de Shravanam, fica bem clara essa ideia. O que a Glória Dias falou? Ela mencionou que
muitas vezes, numa primeira aula que a pessoa estuda Vedanta, ela entende, na verdade. Primeira aula, primeiras aulas ali, a mensagem é passada. E faz sentido, a pessoa entende, de alguma maneira. E de fato, é isso que acontece. Você entende, e é por isso que a pessoa fica em Vedanta. Porque ela entende esse ponto mais profundo que é sobre o eu, que é livre de limitação, que já é livre, que você é. Aquilo dá um clique e faz sentido. Isso é o Shravanam, primário. Aquilo bateu no seu ouvido e de alguma maneira você entendeu aquilo. O conhecimento nasceu ali. Só que qual que é o problema? Esse conhecimento nasce, mas ele nasce com vários obstáculos. Por conta da mente não estar preparada o suficiente, por conta de Viparita Bhavana, várias coisas. Essa mensagem não consegue ficar ali. Ela por um segundo parece que você vê, mas ela não fica em você e no momento seguinte você tem dúvidas, no momento seguinte você esquece, no momento seguinte parece que é um pouco vago, ou no momento seguinte parece que tem algumas contradições, ou no momento seguinte pode ser até que pareça totalmente errado, equivocado a ideia de que eu sou Brahman, uma ilusão. Então a pessoa entendeu, mas com vários obstáculos. E aí, o que é necessário fazer? Esse escutar secundário, Shravanam secundário, que é como geralmente a gente explica o Shravanam, que é o quê? O estudo sistemático, consistente de Vedanta por um certo período de tempo, sob orientação de um professor qualificado. Essa é a definição que o Swami Paramarthananda dá desse Shravanam ou Shravana. É a definição que o Swami Paramarthananda dá desse Shravanam. Que é diferente do escutar primário. Que escutar, só você vai na aula ali, senta ali, um dia, pum, ouviu, escutou. Mas esse Shravanam, que é definido dessa maneira, não é isso. É o estudo consistente e sistemático de Vedanta, que é o que a gente faz aqui, que a gente está fazendo aqui, supostamente. Um estudo consistente e sistemático das escrituras por um certo período de tempo, não é em um dia, em 2 semanas, num retiro, numa coisa assim. Sistemático, né? Ele fala, cada palavra do Swami Paramarthananda sempre tem um peso, sempre tem um significado, né? Então, eu estudo consistente quer dizer o quê? Consistente quer dizer que não é uma semana eu estudo, aí depois fico um mês sem estudar, aí fico um ano fora, nunca mais vejo o Vidyamandi, depois volto. Consistente quer dizer sem intervalos ali. Diariamente. Também não é uma vez por semana. Uma vez por semana eu dou uma olhada. Aí vê o texto durante a aula, só vai ver o texto na hora da aula na outra semana. Isso não é Shravanam. Shravanam quer dizer que você está acompanhando ali, você está estudando o texto. Antes você senta para assistir a aula, você já está na sua cabeça ali mais ou menos o que a gente está vendo, o que a gente viu na aula passada. Então isso é o consistente. E nada de errado disso, não tô criticando, assim, falando de ninguém, que a pessoa está fazendo errado. É normal, por muito tempo no início, isso não acontecer mesmo. No início a gente fica mesmo assistindo as aulas, mas acaba sendo mais um satsanga, assim, Tanto é que muitas vezes a gente não tem nem interesse no texto em si, no início. O que a gente tem interesse é na professora, no professor ali, no que aquilo que está sendo falado me agrada, me faz um bem e eu fico ali. Mas esse Shravanam é algo diferente, né? É por isso que o Swami descreve então como estudo e demora um tempo às vezes para acontecer, para isso realmente começar, né? E ser possível de acontecer. Não é algo tão simples, não é só porque a pessoa está estudando há não sei quantos anos, então está fazendo Shravanam há não sei quantos anos. Mais ou menos, esse Shravanam como estudo sistemático muitas vezes nem chega a acontecer. Então, por isso o Swami Paramarthananda define como estudo consistente, né, que quer dizer diário, né, se tem uma intensidade ali, e sistemático também, no sentido que você vai cobrindo
E tem uma certa ordem, não tem uma ordem obrigatória, mas tem uma certa ordem, né? Geralmente a gente começa, estuda o Tattva Buda, estuda textos mais simples e vai indo até cobrir algumas Upanishads, né, das mais importantes, Shankara Bhashyam, Gita, Bhagavad Gita. E nas Upanishads tem uma certa ordem também. Algumas Upanishads são deixadas mais para depois, como Mandukya Upanishad. Então tem um certo sistemático, né, que a pessoa vai ganhando. E geralmente é falado também com um professor principal ali. A pessoa ela pode, nesse momento inicial de satsanga, que a pessoa está conhecendo, tudo bem, a pessoa pode escutar vários professores. Mas quando a pessoa quer fazer esse Shravanam também, é recomendado que a pessoa tenha uma pessoa que ela escute de maneira predominante, né? Quando tem muitos, o que acontece, não é que é um problema, mas o problema é que fica acaba gerando uma confusão na pessoa. Porque cada professor tem um jeito de explicar certas coisas, cada professor vai usar certas palavras em um certo contexto, né, diferente. A palavra Brahman, alguns vão preferir usar a palavra Brahman para determinado contexto, outros vão usar de forma diferente. Então, isso pode gerar alguma confusão, né? Então, o Shravanam também tem isso, né? Sistemático ali, de forma que isso ajude a pessoa, né? Então, sistemático, consistente, por um certo período de tempo, que pode ser alguns anos, vai depender, né? Escutar, então, e sob orientação de um professor qualificado, não pode ser autodidata, né? Fazer Shravanam, eu mesmo vou fazer o estudo sistemático consistente das escrituras, eu mesmo. Quem é o seu professor? Sou eu mesmo. Então, isso é importante também. No final da aula, se der tempo, a gente vê isso. Por que é importante um professor? Por que eu não posso eu mesmo estudar o Shastra? Mas então essa é a definição de Shravanam, esse secundário, né? E essa é a definição prática em termos do que é feito, né? O estudo de Vedanta que a gente se propõe, que é essas aulas de Vedanta, é isso. Você inclui tudo isso. E não precisa falar, é claro, né? Nessa definição está incluída a ideia de que a pessoa tem um certo preparo da mente ali. E como que eu sei que eu tenho preparo da mente ou não? É simples. Se o preparo da mente não existe, vai haver vários... a pessoa não vai ter interesse de estudar Vedanta. Não vai acontecer. Não vai surgir oportunidade, sempre vai ter algum problema. Não vai ter... E mesmo que tenha tudo certinho, dê a oportunidade, vão ter outras coisas mais interessantes e não vai funcionar, né? Então, se a sua mente está indo para esse estudo sistemático, consistente, é porque, em alguma medida, você tem o preparo. E esse preparo é uma coisa importante também de falar, sempre, é que esse preparo não quer dizer 100%. Eu tenho que estar com a mente preparada, qualificada. Eu não tenho a mente qualificada, né? Não, como é que você sabe? Mente qualificada não quer dizer que é 100% Vairagam, 100% Mumukshutam, 100% Samadhi Shataka Sampati. Em um nível... igual para passar numa prova no colégio, você tem que tirar 6 no mínimo, né? 6, 7, sei lá. Então, essa purificação da mente também tá na média, você tem que estar na média ali. Claro, quanto mais você tiver, melhor. Menos contemplação você vai ter que fazer depois. Talvez só o Shravanam é o suficiente, se você tiver lá tirado nota 10 em Sadhana Chatushtaya Sampati. Mas não é necessário esse máximo, né? Um tanto ali. E o indicativo é isso, é o próprio interesse pelo estudo, o gostar do fazer sentido, somente ir para aquilo, conseguir se concentrar durante a aula ali. Isso é um sinal, né, já de que você tem a qualificação. Essa é a definição prática, então, do Shravanam. Mas outra definição que é dada, essa que o Swami Paramarthananda dá para nos trazer várias clarezas, né, sobre isso, sobre como deve ser o nosso estudo.
Mas a definição clássica que é dada do Shravanam é em termos do propósito. Qual que é o que esse estudo sistemático das escrituras, etc., ele gera? O que ele produz? Qual é o propósito dele? Aí o propósito é dito como Tatparya Avadharanam. Tatparya quer dizer a mensagem das escrituras, a mensagem de Vedanta, a mensagem central ali, que é Diva Brahmaikam, a identidade entre Diva e Brahman. Essa mensagem central, ela é Avadharanam, essa averiguação do Tatparya. Tatparya Avadharanam é o propósito do Shravanam. Essa averiguação da mensagem central das escrituras. Qual que é a mensagem? Porque e de outra forma isso é chamado também eliminação. Isso equivale, né, corresponde à eliminação de uma certa dúvida com relação ao Pramana, chamado Pramana Samshaya. Dúvida com relação ao que o Pramana, que é o Vedanta, Shastra, o que ele está dizendo. Porque não é tão simples assim chegar nessa averiguação. Tanto é que várias linhagens, né, Dvaita, né, como os Hare Krishna, eles não estudam outros textos, é o mesmo texto, é Bhagavad Gita, e talvez até algumas Upanishads eles vão respeitar também, eles vão estudar de certa maneira, uma ou outra, Ishavasya Upanishad. Eles estudam os mesmos textos, Bhagavata Purana, só que a interpretação do texto é toda a questão. A interpretação das frases. Então, a determinação, todo o que está em jogo é essa determinação do que está sendo dito. E isso é muito importante. Isso se torna muito claro quando a gente entende essa questão do Pramana, de que Vedanta é um Pramana e que o objetivo não é produzir uma experiência mística, não é uma teoria. Vedanta não é uma teoria que você estuda a teoria e depois você pratica alguma coisa. Ele é um meio de conhecimento. E aí, quando a gente entende isso, a gente vê a importância desse eliminar essa dúvida com relação ao Pramana, porque todo o propósito do Shravanam é esse, é você ganhar essa convicção sobre o que o Pramana está dizendo. Mas é claro que isso ele precede a isso, né? Essa averiguação pressupõe que você tem total Shraddha nos textos. Shraddha no texto quer dizer, ele é um meio de conhecimento. O que tiver dito aqui revela um fato sobre mim. É como se eu estivesse olhando para um espelho. Então, esse espelho ganha toda a importância, porque a única forma de eu olhar a mim mesmo é através desse espelho de palavras que é o Vedanta. E aí toda a questão aí o espelho se torna super importante. Por isso que a gente estuda em detalhes o sânscrito, a língua original. E no Shravanam mesmo, quando a gente vê o Shankara Bhashyam, muitas vezes a gente se surpreende de ver que Shankara, a própria Upanishad não usa argumentos lógicos na maioria das vezes, e Shankara também não vai usar argumentos lógicos nas discussões todas, nas explicações todas. Muitas vezes a gente se orgulha, senão de Vedanta é muito lógico. Mais ou menos. Não, de fato é surpreendente que Vedanta seja lógico, comparado com as maluquices que existem hoje em dia de misticismo e de excesso de crenças, né, de coisas assim, de milagres e tudo mais. Aí realmente Vedanta é uma coisa muito pé no chão, como o Swami dizia, for reality people, para pessoas da realidade, que tem um pé no chão. Então isso surpreende muito, parece uma coisa bem contemporânea, assim, que surpreende um pouco, de que Vedanta realmente ele explica as coisas, ele é voltado, é como se ele soubesse que a gente tem uma mente racional e ele qualquer pergunta pode ser perguntada e tem resposta para tudo. Mas ainda assim, se a gente for ver o Shankara Bhashyam, um comentário de Shankara e tudo,
A maioria das discussões e análises de Shankara não é sobre problemas lógicos. É sobre problemas que a gente chama de hermenêutica, que é de interpretação de texto. Ele vai explicando por que essa frase, determinada frase da Upanishad, determinado mantra, está dizendo isso e não aquilo. É uma questão toda de interpretação, né? Então, o Shravanam é isso, é você fazer esse estudo sistemático para quê? Para ganhar uma convicção do que Vedanta está falando de fato. Uma convicção sua mesmo, não é porque está escrito em algum lugar que Vedanta fala que Jiva e Brahman são uma única realidade. Não, eu sei que o Vedanta está falando que Jiva e Brahman são um só. Porque está aqui no mantra. Posso te mostrar se você quiser. Por que essa frase significa isso e por que a interpretação de outras coisas está errada. Então essa força, né, é o Shravanam. Então é definido assim, esse Tatparya Avadaranam, a averiguação do Tatparya. Tatparya é a mensagem central. Qual que é a mensagem central? A gente pode dizer isso, Jiva Brahmaikyam, ou Shuddha Chaitanya, pura consciência. A mensagem final de Vedanta é isso. Só existe uma única realidade, que é chamada Brahman, que é chamada Atma, que é chamada de tantas maneiras, e essa realidade é você, o Jiva. E aí a pessoa se convenceu disso, que o Vedanta está falando isso e não outra coisa, ou seja, isso se tornou claro ali, a gente pode dizer que o Shravanam se completou. Essa dúvida com relação ao Pramana, o que o Pramana está dizendo? Será que ele está dizendo isso mesmo? Será que essas frases que dizem que Jiva e Brahman são o mesmo, como a gente viu na Mundaka Upanishad, mas será que Vedanta está falando a sério isso ou é figurativo? Porque em outros lugares parece que Vedanta está falando de dualidade. Então essa é a questão toda. Alguns mantras parecem favorecer Dvaita, outros mantras parecem favorecer Advaita, não dualidade. Então, fica essa questão, né? Afinal de contas o Veda está falando? Em algum lugar vai estar lá. Nirhana nasti kinchana, não existe dualidade nenhuma. Isso deve ser entendido. Aí logo no mantra seguinte vai dizer Dvasu parna sayujasa kaya, existem 2 pássaros na árvore. Um come a fruta saborosa, o outro apenas olha. Ou seja, a dualidade. Jiva é um pássaro, Ishvara é o outro. E moksha é esse pássaro Jiva vê o outro pássaro. Então, dualidade ali, tem 2. Então, isso é a grande questão, chegar ao estudo sistemático e conseguir bater esse martelo e ter essa convicção. Podem dizer o que quiser, pode o grande mestre, não sei de onde, falar que Dvaita está certo, eu tenho a minha convicção de que não é. Eu posso mostrar que não é. Então, isso é o Shravanam. A eliminação dessa dúvida. E aí é dito que se uma pessoa tem a mente totalmente purificada, isso é o suficiente, esse Shravanam é o suficiente. A pessoa vai aprender a afirmar isso, eu sou Brahman. Não tem a menor dúvida sobre isso. Shastra é o Pramana, através desse Pramana, que é como esse espelho, ou como esses olhos, na forma de palavras, eu vejo a mim mesmo. Eu sou esse Param Brahma Nityam Tadevaham Asmi. Esse é um fato para mim. Então, é dito que Shravanam, por isso Shravanam é o principal, porque é isso. Nada mais do que isso, ganhar esse conhecimento. Só que aí, na maioria das vezes, esse Shravanam não vai ser o suficiente. Por quê? Porque existem outros obstáculos. Além desse inicial, esse obstáculo inicial é essa vagueza com relação ao que o Vedanta está falando. Mas tendo resolvido isso, tem outro obstáculo, que é o quê? A dúvida com relação a Prameya. Antes era dúvida com relação a Pramana. O que o Shastra está falando? Essa outra dúvida é chamada Prameya Samshaya. Dúvida com relação ao Prameya, ao assunto em si.
Tudo bem, o Veda está falando que só existe uma única realidade que é Brahman, e o universo é Mithya, e eu sou Brahman. Mas aí vem a dúvida, mas como que isso é possível? Se eu sou esse Ananda Swarupa, como é que existe o sofrimento? Como é que eu sinto o sofrimento? Como é que esse mundo, eu vou dizer que esse mundo não é real, esse mundo é uma aparência. É muito difícil de certas coisas, de conciliar com a nossa experiência e parecem contradizer. E aí tem outras filosofias, budistas, etc., que vão dizer outras coisas diferentes. Vão argumentar usando lógica e dizendo, não, isso não é possível, isso é um absurdo dizer que o universo é Mithya e tal. Ou seja, você vai precisar do quê? Aí a lógica entra, que é o Mananam. Esse Mananam, que a gente chama de refletir, tecnicamente, é você usar da lógica, e por isso existe o estudo da lógica também, chamado Nyaya Shastra, que é semelhante à lógica clássica, né, que tem lá de Aristóteles, aquelas coisas todas de silogismo e tudo. Você aprender a determinar que um argumento é um argumento verdadeiro ou que um argumento é um argumento falso. Tudo isso é o estudo da lógica. Para quê? Não para provar que o átomo existe ou que o átomo não existe, porque isso é um assunto fora da lógica. A lógica não tem nada a dizer sobre Brahman existe, Brahman não existe. É um assunto que está além da lógica. Mas a lógica toda que aparece em certos textos de Vedanta vai ser para quê? Para mostrar que vários argumentos contra Vedanta são falsos. Ou várias lógicas que você mesmo tenha. Não, o universo não pode ser falso porque eu estou experienciando, por exemplo, sei lá, algum argumento assim, aí vem o argumento, não, mas veja bem, quando você sonha também, você experiencia e parece real, mas não é. Então, você usa outros argumentos para mostrar que, não para provar, mas para mostrar que não tem base nenhuma. Qualquer objeção contra essa visão de Vedanta não se sustenta na lógica. Então, a gente aprende a lógica para refutar a lógica. Esse é o Mananam. E aí, com esse Mananam, esse obstáculo também algumas pessoas vão ter mais dúvidas, outras vão ter menos. Aí depende, algumas pessoas vão ter que investir mais nisso, outras menos. Mas esse Mananam, então, é falado por isso. Tendo feito esse Shravanam, tendo ganhado essa convicção primeira, aí você, com essa ajuda da lógica, você elimina todas as dúvidas que possam surgir. E em Vedanta, qualquer dúvida é sempre bem-vinda. Nunca vai ter uma dúvida que o professor vai falar, não, você não deve perguntar isso. Isso é um absurdo, heresia. Não pergunte isso. Não existe. O professor pode até ser sincero e falar, essa dúvida aí eu não sei responder, eu vou tentar, vou ver com o outro professor. Mas sempre tem uma resposta, sempre tem uma explicação ali. Então esse é o Mananam. O uso da lógica para eliminar dúvidas e objeções lógicas, mostrando muitas vezes a falácia de argumentos aparentemente lógicos contra Vedanta. Então tem alguns textos específicos sobre isso, que focam muito nisso, né? Como aquele Advaita Makaranda. Também o próprio Brahma Sutra, grande parte dele é refutando as várias escolas, Sankhya, o próprio Nyaya e tudo mais, os 4 tipos de budismo. Porque isso é importante, se existe essa dúvida, né, você não consegue contemplar, por exemplo, como eu falei, né, tem essa sequência, né? Se você não fez esse Mananam, o que acontece? Na hora da meditação vai vir uma vagueza assim, eu sou Brahman, não vai soar legal, vai ficar, não, mas como assim eu sou Brahman? Mas e os budistas que falam outra coisa? Vai ver que eu sou Brahma mesmo, mas talvez não. Como é que você vai contemplar sobre isso? Você vai estar pensando, na verdade. Então esse é um sinal de que Mananam não foi feito. Quando na contemplação você começa a pensar demais. Contemplação não é para pensar, é para você repetir e apreciar. Eu sou Brahma. Se isso não soa bem, tem algum problema, é porque você pode contemplar, tudo bem, mas não vai ser uma contemplação plena, vai ser
mais uma meditação, na verdade. E para terminar, então, acho que vai dar tempo da gente ver. O último que é... Então a gente viu escutar, né, o que é, o mananam, a reflexão. E a gente viu, então, por que reflexão não é simplesmente pensar sobre o assunto, né? É esse uso da lógica, né, específico para eliminar dúvidas que aparentemente contradizem a mensagem final de Vedanta. E aí, por fim, falta a gente ver o Nididhyasana, que é chamado de contemplar, ou contemplação, que aparece aí no verso. Nididhyasya, tendo contemplado sobre a realidade. E eu chamei a atenção na aula passada o interessante que ele fala, Nididhyasya vidwan. Vidwan quer dizer o sábio. O sábio tendo contemplado. Ou seja, para você contemplar, você tem que já ter seu sábio, quer dizer aquele que possui o conhecimento. Vidwan, vidvat, aquele que possui o conhecimento. Então, para você contemplar, primeiro você tem que ter adquirido o conhecimento através do escutar e se tiver várias dúvidas, ter eliminado elas, pelo menos a maioria delas. Dúvidas que estão ali como um obstáculo, tendo eliminado, aí você então contempla. Mas por que contempla? Qual que é o propósito da contemplação? Não é adquirir o conhecimento. Por isso que é interessante, se o sábio contempla. Porque muitas vezes a gente, sem entender muito bem essa questão do sadhana toda, a gente fica com a ideia de que a meditação é que vai dar o conhecimento. Então eu vou ficar meditando, e de repente vai surgir o conhecimento que eu não tenho. Como às vezes as pessoas dizem, não, você tem que ficar perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Isso pode ser usado na contemplação, essa visão, né? Quem sou eu? Aí vai vir o conhecimento que você tem, né? Se você tem esse conhecimento firme, já estabelecido, é muito bom você perguntar isso na meditação. Quem sou eu? Aí você lembra. Consciência, livre de forma, livre de limitação, a causa desse universo. Mas se você não tem o conhecimento, não vai adiantar nada você ficar perguntando. A resposta não vai vir. Não vai vir uma resposta de repente, uma iluminação vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você tem que ter o conhecimento para você contemplar. A contemplação é um remoer do conhecimento, igual aqueles cavalo, né, vaca, que come o negócio, aí depois ela traz de volta e come e mastiga de novo. Contemplação é isso, é a assimilação do conhecimento. Você já adquiriu o conhecimento, já não tem dúvida, mas qual que é o problema? Esse conhecimento não se reflete na nossa vida. É o que é chamado de Viparita Bhavana. É uma noção contrária, habitual. E aí a gente tem vários exemplos para essa noção habitual contrária, que é o obstáculo que meditação quer eliminar. Que é quando você intelectualmente resolveu um problema, você já entendeu certa coisa, mas devido à força do hábito, você continua cometendo certos erros. Como, por exemplo, lá onde eu moro, tem um pequeno relógio. Assim, o único relógio que tem na casa é um relógio desse tamanho. Daqueles tipo relógio de cama, né? De colocar alarme, assim, né? Que tem um relógio digital, assim. E aí, sempre que eu quero ver a hora, eu olho para aquele lugar onde ele está. Aí, recentemente, eu tive que tirar ele dali para consertar e tal. E aí, eu continuava olhando, toda hora olhando para ele, e ele não estava mais lá. Então, esse eu achei que é um bom exemplo de Viparita Bhavana. Por quê? Não é que eu esqueci que o relógio não está lá. Se alguém me perguntasse, Henrique, seu relógio está ali atrás de você? Eu ia sair. Não está. Porque eu levei ele para consertar. Ele não tem nenhum relógio ali. Mas toda hora eu me pegava virando o pescoço para ver ali. Ou seja, isso é um erro, mas não baseado em ignorância. É um erro baseado em um hábito que está estabelecido muito forte ali. Então, da mesma maneira, esse conhecimento de Vedanta, muitas vezes ele é adquirido através do Shravanam, do Mananam. A pessoa tem essa convicção, mas ele ainda não venceu o hábito antigo que é
a conclusão de que eu sou limitado, eu preciso alcançar reconhecimento, eu preciso que as pessoas me ouçam, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso me proteger disso, me proteger daquilo, eu sou limitado. Essa noção de diva-tom é muito forte. Então, ela de certa maneira ela continua ali como um obstáculo. E então é preciso esse processo de reorientação. Então, Nididhyasana, o objetivo é esse, você assimilar esse conhecimento. De novo e de novo você repete. Você lembra do ensinamento, eu sou Brahman. Qualquer aspecto do ensinamento, pode ser também, eu não sou o corpo, também pode ser a contemplação. Shivoham, eu sou Shiva, mas também antes a pessoa diz, eu não sou esse corpo físico, eu não tenho nascimento, eu não tenho morte, eu não tenho pressa. Tudo isso é contemplação, ou seja, baseado no conhecimento que você tem, você fica permanecendo naquilo, né? Então, o objetivo dessa contemplação, não, a gente tem que ter muito claro, a meditação, essa contemplação pode ser chamada de meditação também. Meditação no Swarupa, na minha natureza, não tem como objetivo produzir alguma coisa, no sentido de produzir uma experiência e nem mesmo produzir o conhecimento. O objetivo é o quê? Simplesmente eliminar esse obstáculo, para que esse conhecimento fique sempre disponível para mim. Para que a minha vida possa refletir isso, né, da maior maneira possível. E é isso, e quando esse obstáculo vai embora, existe o que a gente chama de conhecimento firme. Quando a gente fala, por isso que a gente tem esse adjetivo. Por que a gente usa esse adjetivo para o conhecimento? Conhecimento firme. Porque existe o conhecimento não firme. Não firme quer dizer, ele não está disponível para mim. Como o conhecimento do que o relógio foi embora. Eu tenho conhecimento de que o relógio não está mais ali, mas ele não está firme. No sentido de que toda hora eu fico me comportando como se o relógio ainda estivesse ali. Então esse Brahma Jnana também. Eu sei que eu sou Brahma, mas eu continuo me comportando como se eu não fosse Brahma. Como se eu fosse Diva. Então, a maneira de resolver isso é essa repetição do conhecimento. Jnana Abhyasa, que é a contemplação. E aí essa contemplação, a definição em termos do propósito é isso, né? Essa prática que tem como objetivo eliminar esse samskara na forma de identificação com o corpo e etc. Noção de individualidade. E para terminar, então, essa contemplação também é interessante a gente saber que tem dois tipos, são falados dois tipos. Um tipo é a meditação, a contemplação formal, chamado Samadhi Abhyasa Rupa Nididhyasana. Contemplação na forma de Samadhi, da prática de Samadhi, quer dizer, absorção da mente. Você senta, recolhe todos os seus indriyas, fecha os olhos ali e esquece o seu corpo e foca, traz de qualquer maneira que seja, traz um ensinamento ali, geralmente na forma de palavras. Então essa definição é dada: Vidyatiya Dehadi Pratyayarahita Advitiya Vastu Sajatiya Pratyaya Pravaha. Pratyaya Pravaha. A contemplação é o quê? Um fluxo de pensamentos similares. Não é o mesmo pensamento, não é eliminar o pensamento da mente, nem nada disso. É um fluxo de pensamentos, só que direcionado ali. Em vez de você ficar pensando nisso, naquilo, com várias interrupções, não. Um fluxo ali intenso de pensamentos sobre Advaita Vastu, a realidade não dual que sou eu. A realidade não dual revelada pelas Escrituras sou eu. O livre de limitação sou eu. E Vidyatiya Dehadi Rahita. Livre da ideia, momentaneamente, pelo menos esquecendo a ideia de eu sou o corpo, etc. Você satura sua mente com aquele pensamento e o pensamento então vai lá para o seu inconsciente, é assimilado pela sua própria personalidade.
Isso geralmente a gente entende como contemplação. Mas contemplação também é falada como chamado de Brahma Abhyasa Rupa Nididhyasana, que a gente pode chamar de contemplação informal. E aí tem um verso que descreve essa contemplação informal, que diz assim: Tachintanam tatkatanam anyonyam tatprabodhanam etadeka paratvancha brahmabhyasam vidur buddha. Então, vidur buddha, os sábios falam sobre esse Brahma Abhyasa. Brahma Abhyasa quer dizer Brahma Jnana Abhyasa, repetição do conhecimento. Mas aí por isso é conhecido por esse nome, né? Que é a contemplação, mas de que maneira? Aí ele descreve que Tat Chintanam. Você, ao longo do dia, pensar sobre essa visão, trazer na sua mente essa visão. Não precisa estar meditando, sentado, qualquer momento. Essa é a vantagem também do conhecimento de Vedanta, né? De contemplação. Não é uma coisa que você tem que deixar só para o momento que eu estiver sozinho. Em qualquer momento você pode trazer isso à tona. Ah, não, mas agora na hora do eclipse não pode. Não tem nenhuma restrição. Ah, não, estou no banheiro, não pode, porque o banheiro é sujo. Porque isso tudo existe com relação aos rituais e tudo, né? Você não pode fazer um ritual no banheiro da sua casa. Mas contemplação, você pode estar em qualquer lugar, não tem restrição, né? Então, não, qualquer lugar que você esteja, está na fila ali, na padaria, você pode meditar. Tachintanam, tatkatanam, falando também. O ensinar de Vedanta é muito recomendado por isso, porque é uma forma de você contemplar. Ensinar ou compartilhar, ou conversar com outras pessoas, entre alunos, entre gurubais, né, entre amigos também. Ou escrever também. Escrever alguma coisa sobre esse assunto. Escrever um livro. E anyonyam tatprabodhanam, esse ensinar também. Tatprabodhanam, ensinar mutuamente. Você ensina e recebe o ensinamento da pessoa. Essas discussões sobre esse assunto é uma forma de contemplação também. Às vezes as conversas se tornam muito, né? Você está conversando sobre esse assunto, a mente vai totalmente ali para aquilo, né? Você fica totalmente absorto ali numa conversa às vezes, se for sobre um assunto desse tipo, né? Então acaba sendo uma contemplação. E por fim ele diz etadeka paratvancha. Eka paratvam, esse estado de estar completamente dedicado a isso, somente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Está envolvido com só isso, com Vedanta. Também é considerado uma forma de contemplação. E o próprio estilo de vida, então, também de estar alerta, de se pegar também, de perceber assim, opa, olha só o que eu pensei. Ficar mais alerta a você mesmo, né? ao que você faz, como você faz. Isso também é considerado uma contemplação, uma forma de contemplação, de assimilar o conhecimento. E também assistindo aulas também. Muitas vezes a pessoa, depois de um tempo assistindo aulas, certas aulas ou para certas pessoas, isso pode ser uma contemplação também. Quando você já sabe o assunto da aula, você não está, nossa, não sabia isso, vou anotar. Não, você já sabe aquilo há muito tempo, mas aquilo você fica ouvindo, aquilo vai servindo como se fosse uma contemplação também. Especialmente quando o assunto não como hoje, que a gente está falando de uma coisa mais técnica, né? Mas em outras aulas que o assunto, como serão as próximas, né? Que o assunto é mais profundo, é sobre a própria natureza da consciência. Aí essa aula se torna uma contemplação. Então, esse é o Shravanam Mananam Nididhyasanam. Agora a pergunta que não deu para responder no final da aula, a gente vê na aula que vem.
E aí fica de dever de casa para vocês pensarem que essa questão é interessante do porquê que o professor é necessário. Se Pramanam, se o meio de conhecimento é Vedanta, Shastra, que é na forma de palavras, eu deveria poder ler, né, ou ouvir, e aquele Pramanam produz o conhecimento em mim. E de fato é isso. Só que tem um porém ali que faz com que seja necessário esse guru brahmanishtam, shrotriya brahmanishtam. E aí na aula que vem então a gente vê por que é necessário. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om